Olá pessoal, tudo bem? 4 de julho, o último vídeo que eu fiz era 2 de julho, foi 2 de julho, e eu tinha dito que era uma data importante, não sabia, não me lembrava de que data era, mas sabia que era uma data importante, nome inclusive de um aeroporto. Pois bem, a professora Grace Gondim de Salvador me ajudou, me corrigiu, me explicou, inclusive me relembrou de que 2 de julho foi a independência da Bahia, segundo ela, a independência mais importante, a verdadeira independência do Brasil, proclamação da independência do Brasil. E o aeroporto 2 de julho é o aeroporto de Salvador, que posteriormente passou a se chamar aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, que era filho do senador Antônio Carlos Magalhães, ex-governador, coronel, chefe político da Bahia por muitos anos, e que era tão poderoso que fez o filho fazer carreira também na política, virando inclusive presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara Federal. Porém, Eduardo Magalhães morreu no decorrer da sua carreira, ainda jovem, e por isso eu acredito que tenha sido recebida essa homenagem por ser filho do Antônio Carlos Magalhães e ser um político já importante, devido a ser filho do Antônio Carlos Magalhães, ser um político importante na Bahia, por isso mereceu essa homenagem. Dito isso, vamos seguir, né? Olha só, o Brasil viu ontem Cabo Verde enfrentando a Argentina, e muitos brasileiros torceram muito por Cabo Verde, tomando posição, né? Gastamos energia emocional a favor de Cabo Verde. Não deu muito certo, mais ou menos, né? Porque a diferença técnica entre Argentina e Cabo Verde é grande, mas Cabo Verde se comportou muito bem, soube se defender, levando até quase o final da prorrogação a partida e vendendo caro a sua despedida da Copa do Mundo contra a campeã, a última campeã da Copa, a Argentina. A meu ver, foi grande a atuação de Cabo Verde, mas deixou alguns momentos de atacar, devolver logo a bola para a Argentina. Isso provocou, inclusive, o fato do Messi ter o escanteio para bater e acabou tirando Cabo Verde da Copa. Poderia ter atacado mais, em vez de ficar só se defendendo e deixando a bola sempre com os argentinos, que uma hora ia acabar fazendo gol, como aconteceu. Mas, no geral, Cabo Verde foi uma seleção heróica e ganhando a simpatia do mundo todo, especialmente dos brasileiros. Grandes atuações do time de Cabo Verde. Mas eu quero falar que se a gente se empolga com outra nação, precisamos nos empolgar também com o Brasil. Do ponto de vista cívico, do ponto de vista político, do ponto de vista de como nação importante, líder, assim, um dos líderes mundiais na geopolítica, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, da atuação especialmente do presidente Lula, do posicionamento do Brasil no cenário internacional. E, ao mesmo tempo, não aceitar que figuras rastejantes, figuras que gostam de ficar submissas, né, vá para os Estados Unidos para vender o Brasil de graça, submeter o Brasil à submissão aos Estados Unidos. Estou falando da família Bolsonaro e especialmente do candidato, ainda candidato Flávio Bolsonaro. Isso é comum nessa família, né? O pai também gostava de bater continência para os Estados Unidos. O bolsonarismo é esse movimento rastejante, pernicioso, que abraça o fascismo, abraça o machismo, abraça a misoginia, haja visto o que está fazendo agora com a própria Michele Bolsonaro, né? O bolsonarismo ataca a Michele com violência, porque ela se atreve
a ter opinião própria, a ter posicionamento político próprio, ainda que a gente possa criticar, mas é o posicionamento dela dentro do campo político dela, e isso é inaceitável. Assim como eles fizeram com a Joyce Halsemann, né? Deputada por São Paulo, quando ela resolveu ter opinião, eles foram violentos com ela. Vão ser também, estão sendo, na verdade, com a Michele Bolsonaro, que é uma figura que no futuro pode tomar um posicionamento político longe do bolsonarismo e no centro, não precisa ser de esquerda ou centro-esquerda, pode ser uma política de direita, de centro-direita, que atue politicamente com o seu capital construído, né? Isso é natural para nós, é natural para qualquer país democrático admitir as disputas políticas com pensamentos diferentes, mesmo que a pessoa seja progressista, no nosso caso, né? Queremos um país justo, não alinhado com outros países que explorem os países menos poderosos. Nós queremos uma justiça internacional e também uma justiça interna, é para isso que nós lutamos. Mas admitimos que dentro do nosso país exista forças políticas que pensem diferente, desde que sejam democráticos, desde que respeitem a Constituição, desde que respeite a nação, que não transforme o Brasil num país submisso, entregue a outras nações. Nós queremos a nossa independência, nossa soberania. E o que faz o Flávio Bolsonaro e o seu irmão Eduardo Bolsonaro, que pelo visto é o cara que comanda a campanha do Flávio Bolsonaro, que aliás, se o Flávio Bolsonaro fosse eleito, seria ele o interlocutor do Trump, que seria o verdadeiro presidente do Brasil. O Eduardo Bolsonaro seria o interlocutor e o Flávio Bolsonaro o boneco ventríloco que ficaria aqui, né? Seria isso que aconteceria se o Flávio Bolsonaro fosse eleito. Felizmente não será eleito. Talvez não consiga nem tocar a campanha até o final. Ele pretende tocar porque eles precisam manter, como já disse aqui antes, o seu capital político. Capital rachado já, que parte desse capital político já vai para outras pessoas que estão largando a mão do bolsonarismo, que é a coisa mais importante a fazer, né? Se nós precisamos admitir, respeitar opiniões diferentes do ponto de vista do modelo de país, do modelo político, nós precisamos respeitar que haja opinião, e aí nós vamos para um embate, vamos para discussões políticas, país afora, para saber qual é o melhor modelo e por que o país quer. Ao mesmo tempo, a gente não pode aceitar que exista extremista que não respeite a democracia, que seja misógina, que seja contra a soberania brasileira, que participe de manifestações levando bandeiras de outro país, como fizeram os manifestantes na Paulista, levando bandeiras dos Estados Unidos, bandeiras de Israel, que o presidente da República, como o caso do Jair Bolsonaro, quando no exercício da presidência batia continência para a bandeira dos Estados Unidos. Então, se a gente precisa admitir que exista pensamento diferente no campo democrático, mas esse pensamento diverge do nosso, mas seja democrático, seja civilizado, que seja respeitador da nossa soberania e da nossa independência, a gente não pode admitir que figuras como o Flávio Bolsonaro desrespeite a nossa nação e queira nos vender, como ele está fazendo do ponto de vista do PIX, defender os interesses dos Estados Unidos, os interesses das bandeiras dos cartões de crédito, que é isso, né? Os Estados Unidos não gostam do nosso PIX porque quando a gente usa o cartão de crédito, esse cartão de crédito normalmente é dos Estados Unidos. E aí tem uma taxa que se paga, que no final das contas, parte dessa taxa vai lá para esse banco estadunidense. O PIX não tem nada, não tem taxa nenhuma. Por isso que eles estão revoltados. E ao mesmo tempo eles encontram figuras como os Bolsonaros que ajudam eles a defender os seus interesses, brasileiros ajudando a defender os interesses do governo dos Estados Unidos. Eles adoram isso, né? Quando eu lia mais
há muito tempo, né, na época da minha adolescência, que não sei se era verdade, mas o fato é que eu lia isso, que os Estados Unidos, aqui nós não admitimos corrupção, aquela coisa toda, mas se tem algum sujeito que vem, algum político que vem de outra nação estrangeira e quer vender seu próprio país, nós compramos, aceitamos, é ele que está querendo vender, nós participamos sim, queremos. É o que acontece com o governo Trump, ele já quer, ele encontra ainda um ser rastejante, como Flávio Bolsonaro, que quer vender o seu próprio país. Inclusive ele pediu para taxar o Brasil só depois das eleições, ou seja, já sabe que enquanto ele estiver disputando a eleição, ele não quer que taxe, né, o Brasil, e só possa taxar só depois das eleições, segundo o pedido dele ao Trump, que aí o governo Lula é que vai sofrer as consequências. Mas não é o governo Lula, são os brasileiros, o Brasil que vai sofrer as consequências. Aliás, toda essa discussão de taxas é coisas do Bolsonaro, dos Bolsonaros, né? Do Eduardo, do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, que solicita proteção, submissão dos Estados Unidos sobre o nosso país. O nosso país é soberano, não admite esse tipo de submissão a outra nação. Mas os Bolsonaro quer isso. Imagine esse sujeito na presidência, seria um boneco. Então, nós precisamos evoluir. Se nós admiramos outras nações durante a Copa do Mundo, esse sentimento também tem que se transformar num sentimento nosso de nação, de construir um país que nós vimos construindo desde a redemocratização, pós-ditadura de 64, passo a passo, construindo uma nação valorosa, civilizada, inclusiva. Aos poucos, nós passamos por governos vendilhões, como foi o governo Fernando Henrique, que privatizou quase tudo. Se nós tivemos o problema do Fernando Collor, que violentou a nação brasileira, se apropriando da poupança dos brasileiros, nós, desde o governo Lula, o primeiro governo Lula, nós avançamos, construímos emprego, construindo soberania, construindo inclusão social, valorização do salário mínimo, construção de um crescimento do país sustentável, investindo no pré-sal, buscando valorizar a nação brasileira, investindo o que viria do pré-sal até o governo Dilma, que a previsão era essa, de investir na educação, saúde, desenvolvimento. O que nós tivemos depois foi um golpe de Estado, que o Temer acabou, em vez de fazer investimentos na área social com o pré-sal, ele acabou entregando parte do pré-sal, para grande parte inclusive, para as nações estrangeiras. No governo Bolsonaro acabou privatizando a distribuidora que pertencia à Petrobras, que precisava controlar os preços do petróleo, da gasolina para os brasileiros. O Jair Bolsonaro privatizou a distribuidora, né, a BR Distribuidora, ou seja, privatizou também a Eletrobras, a empresa que distribui energia, gerava e distribuía energia para o Brasil. Tudo isso impedindo que o Brasil pudesse ter um controle melhor sobre a distribuição de energia e a geração. Ou seja, a diferença entre o que nós queremos e que esse grupo vendilhão quer é enorme, e se trata de soberania, de respeito, de valorização dos brasileiros. Esse é o ponto. Além de outras questões de pautas conservadoras e progressistas. Os conservadores, eles buscam uma pauta, esses conservadores que eu estou falando são os extremistas bolsonaristas agora. Eles buscam valorizar questões moralistas, porque não sabem e não conseguem discutir no campo da economia, da discussão política, da valorização do brasileiro, do Brasil no exterior. Enquanto que os progressistas querem inclusão social, é o nosso campo, quer valorização do salário mínimo, respeito ao trabalhador, capacidade de investimento do país na valorização do ser humano. Isso é a nossa diferença. E o brasileiro precisa cada vez mais investir nisso, entender assim como funciona, porque nós não vamos nos dividir entre metade conservadora e metade
progressista. Não, nós queremos todos os brasileiros da classe trabalhadora buscando valorizar a nossa nação, valorizar o trabalho de todos os brasileiros, valorizar o investimento que nós precisamos fazer, priorizar o investimento que nós precisamos fazer na área da saúde, da educação, da segurança, do saneamento básico, toda a infraestrutura para se tornar o Brasil cada vez mais forte, interno e externamente. Que o Brasil será, sem dúvida, um dos líderes mundiais na geopolítica. Já é, e será cada vez mais. Isso é importantíssimo que a gente entender. Então, assim como a gente valoriza uma simples modo de falar, né? Uma nação no ponto de vista da competição da Copa do Mundo, nós precisamos valorizar também do ponto de vista político, porque tudo isso é expressão de uma nação no campo internacional e internamente também valorizando o seu país. Se Cabo Verde está feliz hoje e nós apoiamos isso, estão felizes porque eles conseguiram dizer para o mundo que existem, porque sequer observados, né? Que tem valor. Nós também queremos a mesma coisa. Nós valorizamos as pessoas e nações todas, mas queremos o nosso direito a exercer o nosso papel de independência e soberania. É isso. Vamos ter consciência política, consciência de nação, e não vamos jamais entregar o nosso país para figuras que são rastejantes, que são submissas, que buscam os seus interesses próprios, ainda que para isso precise entregar a uma nação inteira a uma outra nação estrangeira para mandar na gente, para submeter a gente à humilhação de intervenção aqui no nosso país quando quiserem. Essa é a diferença entre nós e o bolsonarismo. Nós admitimos um pensamento diferente. O que nós não admitimos é submissão. Nós exigimos a nossa soberania e nossos direitos respeitados. É isso, gente. Bom fim de semana. Um grande abraço.